Oi, namosanos, tudo bem? E aí, como passaram? Estamos começando então nossa segunda atividade. Só para retomar um pouquinho o que a gente fez na primeira atividade, que nós falamos um pouco sobre racismo. Eu quis falar isso para vocês porque vocês conseguiram identificar, na verdade, que a gente sempre teve isso no Brasil. E essa intolerância, esse preconceito, ele não nasceu hoje, né? Ele vem de muito tempo, desde a escravidão. O Brasil é um país que, infelizmente, tem quase 400 anos de escravidão, né? E essa escravidão, a boa parte dela aconteceu durante a história que a gente chama de monarquia. E hoje a nossa aula é sobre isso, o fim da monarquia, né, e a Guerra do Paraguai. Na verdade, essa monarquia, né, Dom Pedro II, ela já estava em crise há algum tempo, mas quando aconteceu a Guerra do Paraguai, ela ficou mais fragilizada. Ele ficou assim impossibilitado de governar. A Guerra do Paraguai aconteceu quando o Paraguai, por incrível que pareça, ele era um país super desenvolvido, super industrializado. Só que o Paraguai tinha um grande problema, que ele não tinha saída para o mar. Aí ele invadiu territórios da Argentina e territórios do Brasil. Claro que o Brasil não poderia ficar sem se defender. Então a gente entra nessa guerra. A gente forma uma tríplice aliança, que é Argentina, Uruguai e o Brasil, né? São três países contra o Paraguai. E nessa tríplice aliança, a gente acaba ganhando. Quando acontece essa guerra, que é o que eu quero que vocês identifiquem hoje, o Brasil não tinha um exército, então quem foi recrutado? Foram os escravos. Esses escravos eles foram recrutados na maioria das vezes porque eles tinham a esperança de trabalhar na guerra e voltar da guerra livres. Então a elite ela não trabalha, ela não vai para a guerra. Quem vai para a guerra são essas pessoas, os voluntários da pátria que eles chamavam. Aí, o que eu quero dizer é o seguinte, que já havia então um sentimento abolicionista, tá? E que era assim muito evidente que o Brasil não poderia mais continuar com a escravidão. E esses soldados, quando voltam da guerra e vencedores, eles voltam, tanto os negros como os brancos, né, que também eram soldados, eles voltam todos poderosos. Nós vencemos a guerra. Então eles vão pressionar o governo para eles terem mais direitos, né? Nesse tempo, o Dom Pedro também, a filha, né, na verdade, que é a princesa Isabel, assina a abolição. Então liberta os escravos. Aí os fazendeiros ficam sem mão de obra e isso não agrada, né? Porque eles exploravam os escravos e agora eles teriam que pagar para ter o trabalho, né? Eles teriam que ter os trabalhadores assalariados. E nesse meio tempo também ele tem uma briga com a igreja. Ele prende o bispo, depois ele solta e a igreja fica descontente. Então, são vários motivos que levam a crise do império, a crise do Dom Pedro II, né? Então, junta os militares, que a gente sabe que tem armas, né? A elite que tem o dinheiro e a igreja que domina, né, a religião, né? Então, diante disso tudo, acaba que Dom Pedro vai ser retirado do poder. Uma outra questão que eu levantei aí no trabalho, que eu acho muito legal, assim, porque a gente tem que falar, assim, de coisas relevantes, né? Eu ponho uma foto da família de Dom Pedro, e a família dele, ele não tem filho homem, então ele tinha uma preocupação também, assim, ele não tinha sucessor, e ele falava assim, que ele não ia deixar uma mulher como imperatriz do Brasil. Então, havia essa questão também. E é isso, por enquanto, tá? O trabalho é fácil,
O texto é um pouco grande, mas é preciso, a gente precisa ler, tá? Não façam as atividades sem... leiam com calma, tenham paciência, são só 5 questões de teste, né? E outra coisa, eu coloquei também um vídeo que eu peguei no YouTube, uma explicação rápida da Guerra do Paraguai, tá? Porque é uma história muito interessante. O Brasil, ele ganha essa guerra, só que, como eu falo aí no trabalho, não existe vencedores numa guerra. O Brasil perdeu, o Paraguai foi, assim, dizimado. Até hoje o Paraguai tenta se reestruturar depois dessa guerra. O Paraguai ficou sem homens, ele só tinha no final velhos e crianças, né? Até as mulheres morreram. Então, foi um desastre para eles, né? E isso beneficiou a Inglaterra, porque o Paraguai era e competia com a Inglaterra, tá? E beneficiou a Inglaterra também porque o Brasil ficou muito endividado por causa da guerra, porque uma guerra não é barata, né? Uma guerra é cara. Então, assim, assistam o vídeo é rapidinho, tem outros na internet sobre esse assunto, e espero que vocês tenham um bom trabalho, espero que a gente volte logo, né? Queria muito voltar logo para falar com vocês pessoalmente, mas a gente vai continuando assim, tá? Eu vou sempre colocar um tema para nossa aula. Então, a primeira aula foram sobre as leis e o racismo. Essa segunda aula, a gente está começando a história do Brasil, então eu estou começando do fim da monarquia e o que causou esse fim da monarquia, tá? E na próxima aula, a gente começa a falar o que é república e a diferença entre monarquia e república que a gente tem até hoje. Tudo bem, pessoal? Bom trabalho, não deixem de fazer o trabalho no dia, tá? E até a próxima. Beijos da professora.